Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, que nós estamos analisando capítulo por capítulo, e hoje chegaremos até o capítulo 46. E possivelmente esse livro vai até 50, na verdade. Então, se houver um tempo, eu vou me prolongar mais um pouquinho e vou ver se eu termino esse livro de Gênesis hoje. Caso não consiga se estender muito por causa do horário, né, para não ficar muito prolongado o estudo, eu vou até o capítulo 48, que aí, como costume, nós estamos estudando 3 capítulos em cada aula. Mas antes de nós darmos início, nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Deus e Pai, muito obrigado por mais oportunidade, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus do Deus, dos deuses, Senhor dos senhores. Por isso nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. E te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que vão estar assistindo, que tu possa estar abençoando, que o seu Espírito Santo possa fazer compreender tudo aquilo que nós vamos estudar, Senhor, que possa, Senhor, ser edificante para a nossa vida, Pai. Livra-nos de todo mal e nos abençoe neste momento. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao estudo bíblico e vamos falar sobre o Gênesis 46, que registra a ida de Jacó e toda a sua família ao Egito. Como nós estudamos anteriormente, José já era governador do Egito, seus irmãos já tinham ido para comprar alimento, mas voltaram, entendeu? E aí foram buscar o seu pai, que é Jacó. O estudo bíblico de Gênesis 46 ainda mostra o reencontro de Jacó com José, depois de muitos anos de separação. José foi vendido por seus irmãos a comerciantes ismaelitas, que por sua vez repassaram como escravo no Egito. Com isso, os irmãos de José deixaram com que Jacó pensasse que José havia sido devorado por um animal selvagem. Também é o capítulo que marca a última seção do livro de Gênesis. O texto de Gênesis termina finalizando a história de Jacó e preparando o contexto, a introdução do livro de Êxodo. Um esposo de Gênesis 46 pode ser definido da seguinte forma. Primeiro, a casa de Jacó desce ao Egito. Está lá em Gênesis 46, de 1 a 7. E segundo, a lista dos descendentes de Jacó, conforme Gênesis 46, 8 a 27. E por terceiro e último, o encontro de José com Jacó, que é em Gênesis 46, 28 a 34. Em Gênesis 45, lemos sobre como José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos no Egito, depois de ter sido vendido como escravo por eles. Agora o filho de Jacó ocupava o posto de governador no Egito, apenas abaixo de Faraó, em autoridade. Antes de revelar sua identidade, José tratou de aplicar uma série de testes aos seus irmãos. Esses testes provaram que eles tinham mesmo mudado. Então, em Gênesis 46, se inicia justamente mostrando a partida da casa de Jacó da terra de Canaã rumo ao Egito. Antes, porém, Jacó passou em Berseba e ali ofereceu sacrifício a Deus, conforme Gênesis 46, 1. Berseba era o lugar onde Abraão, Isaque e o próprio Jacó já tinham adorado ao Senhor em outras ocasiões, conforme lá Gênesis, que nós já estudamos, lá em 21, 32 a 33, depois no 26, capítulo 6, 23 a 25, e depois no capítulo 28, do versículo 10 a 15. O texto bíblico de Gênesis 46 ainda diz que em Berseba, melhor dizendo, Deus falou com Jacó em visões à noite. Aquele era um momento decisivo, pois a família da aliança estava partindo da terra prometida.
Mas Deus reafirmou a promessa da aliança e garantiu que o casal de Israel não ficaria abandonado no Egito. Deus cuidaria dos descendentes de Abraão no Egito e ali haveria de fazer dele uma grande nação. O Senhor ainda prometeu que faria os israelitas subir ao Egito. E conforme Jacó, dizendo que seu querido filho, José, estaria ao seu lado no momento de sua morte, conforme Gênesis 46, 2 a 4. Jacó levantou-se de Berseba e partiu com toda a sua família para o Egito. No carro de Faraó, disponibilizou para levá-los. A lista dos descendentes de Jacó está em 46, de 8 a 27. Na sequência de Gênesis 46, antes de relatar o encontro de Jacó com José, o escritor bíblico registra uma lista dos descendentes de Jacó, conforme 46, 8 a 27. Essa lista inclui os filhos de Jacó e os filhos de seus filhos. A lista traz tanto os nomes dos netos de Jacó, que nasceram fora do Egito, quanto os nomes daqueles que nasceram no Egito, com o filho de José, que provavelmente os filhos de Benjamim, conforme Gênesis 46, 21, versículo 20, 46, versículo 21 e 20 e 27, este versículo. A lista de família de Jacó, em Gênesis 46, soma 70 pessoas. Esse número é muito significativo, pois representa uma quantidade completa. Por isso, muitos comentaristas defendem que esse número de lista de Gênesis 46 deva ser visto principalmente como um número simbólico, que aponta para a nação de Israel que estava emergindo. Além disso, lista também traz alguns desafios de interpretação. A lista, por exemplo, parece omitir de forma proposital o nome de algumas pessoas na contagem final, conforme Gênesis 46, 15 a 27. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, acrescenta outros 5 nomes a essa lista, totalizando 75 pessoas. No Novo Testamento, o mártir Estevão, em seu último discurso, adotou a posição da Septuaginta, conforme Atos 7,14. Aí temos lá em Gênesis 46, do 28 a 34, termina mostrando o emocionante encontro de Jacó com José na terra de Gozém. Gênesis 46, 28 e 30. Depois José disse a seu pai e aos seus irmãos que partiria para avisar a Faraó que sua família já havia chegado a Gozém. Naquela ocasião, José também o instituiu a dizer a Faraó quem eram os homens de gado, ou seja, pastores de rebanho. O objetivo era fazê-lo permanecer habitando em Gozém, porque para os egípcios todo pastor de rebanho era abominação, conforme Gênesis 41, 31 a 34. Gozém ficava localizada na área nordeste da terra do Egito e tinha características adequadas para suportar os rebanhos da casa de Jacó. Mas aquela área também era propícia para manter os israelitas mais afastados dos negócios egípcios. O autor bíblico não fornece nenhuma explicação do porquê os pastores de rebanho eram abomináveis aos egípcios. É provável que essa observação faça referência apenas aos pastores estrangeiros, pois os egípcios também tinham rebanhos. Possivelmente, isso tinha a ver com os costumes alimentares dos pastores hebreus, que comiam animais e eram sagrados para os egípcios. Seja como for, Gênesis 46 mostra que o isolamento dos israelitas em Gozém foi providencial. Ali, eles poderiam se desenvolver como nação e não seriam assimilados pela cultura egípcia. Caso contrário, eles perderiam suas próprias identidades. Então, partiremos para o capítulo 47, que Gênesis 47 registra o episódio em que Jacó conheceu o faraó. O estudo bíblico de Gênesis 47 ainda mostra os trâmites da política de José na administração do Egito, durante o tempo de crise, por causa da fome que assolava a terra.
José executou medidas que aumentaram o domínio de Faraó. O esboço de Gênesis 47 pode ser dividido e organizado da seguinte forma. José informa a Faraó que sua família havia chegado no Egito. Isto está lá em Gênesis 47, de 1 a 6. Segundo, Jacó se encontra com Faraó. Gênesis 47, de 7 a 12. Terceiro, José aumenta o domínio de Faraó na terra do Egito, conforme Gênesis 47, de 13 a 27. E quarto e último, o período final da vida de Jacó, conforme Gênesis 47, 28 a 31. Então, depois de sua família que chegou ao Egito e se livrou da terra de Gósen, José foi até Faraó para lhe informar dos fatos. Ele disse a Faraó que seu pai e seus irmãos, com todos os que tinham, já haviam estado no domínio egípcio na terra de Gósen. Então José tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. E o texto não diz quais foram eles, conforme Gênesis 47, 2. Tal como José havia previsto no capítulo anterior, Faraó perguntou aos seus irmãos qual era a profissão deles, conforme Gênesis 47, 3 e conforme 46, 31 e 34. Então os irmãos de José responderam a Faraó que o trabalho deles era apacentar rebanhos. Eles também explicaram a Faraó que o motivo de agora eles estarem habitando no Egito era a fome severa que havia atingido na terra de Canaã. Diante da explicação dos irmãos José, o pedido deles de poder habitar na terra de Gósen, Faraó disse a José que ele fizesse com que os seus familiares habitassem no melhor da terra do Egito. Isso está lá em Gênesis 47, 5 e 6. Jacó se encontra com Faraó. José também trouxe seu pai Jacó para conhecer a Faraó. O texto bíblico diz que naquela ocasião Jacó abençoou a Faraó. E esse é um ponto importante, porque a Bíblia geralmente o maior que quem abençoa é o menor, conforme Gênesis 14, 19 e conforme Hebreus 7, 7. Depois Faraó perguntou a Jacó qual era a sua idade. A resposta dada por Jacó foi realmente muito interessante. Os dias dos anos de minha peregrinação são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias de 2 anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações, conforme 47, 9. Perceba que Jacó informa sua idade como ano de peregrinações. O mesmo ele também faz ao falar da vida de seus pais. Em outras palavras, Jacó estava afirmando que, tal como a vida de seus pais, a sua vida foi a vida de um estrangeiro. Embora sua descendência fosse herdeira da promessa da aliança, que incluía a posse da terra, os patriarcas de Israel esperavam muito mais que uma pátria terrena. Na verdade, eles aguardavam uma cidade celestial, a eterna, da qual Deus é o arquiteto e edificador, conforme Hebreus 11, 10. Além disso, ao falar sobre sua vida a Faraó, Jacó também admitiu que durante seus anos de vida, ele teve que lidar com muitas aflições. Depois de abençoar Faraó, Jacó saiu da sua presença. Então o escritor de Gênesis informa que José tratou de estabelecer seus pais e seus irmãos na terra do Egito, dando-lhe possessão, tal como Faraó havia lhe ordenado. Nesse ponto, o texto bíblico diz que a família de José se fixou na terra de Rameses, conforme Gênesis 47, 11. Provavelmente, essa designação foi incluída com um nome alternativo na terra de Gósen, para informar com mais exatidão a localização daquele lugar para os leitores posteriormente aos tempos de Moisés. José aumenta o domínio de Faraó na terra do Egito. Gênesis 47 também traz detalhe na administração de José, como governador do Egito. O texto informa que a fome foi tão severa que os egípcios gastaram todo o dinheiro que tinham comprando alimento. Quando o dinheiro acabou, então eles começaram a trocar seus animais por comida. Depois, quando esse rebanho acabaram, os egípcios ofereceram suas pobres vidas
e terra em troca de ter que comer. Isso indica que havia algum tipo de regime de propriedade particular no Egito, naqueles tempos. Então, José aproveitou a situação para implantar uma política que dava a Faraó o direito à propriedade de toda a terra do Egito, com exceção das terras dos sacerdotes, conforme 47, 22. De forma sábia, José permitiu que os egípcios continuassem trabalhando na terra, mas que pagassem 1/5 de sua produção a Faraó, conforme Gênesis 47, 24. Com isso, José instituiu um imposto nacional de 20% no Egito. Já em Gênesis, continuando em Gênesis 47, 28 a 31, termina informando que Jacó viveu mais de 17 anos no Egito, totalizando 147 anos. Ali sua família prosperou e se multiplicou. Quanto o tempo de sua morte já havia se aproximando, Jacó chamou José e fez jurar que não deixaria que seu corpo fosse enterrado no Egito, mas que cuidaria de sepultá-lo em Canaã, junto de seus pais, conforme Gênesis 47, 29 e 30. José confirmou solenemente a Jacó que seu pedido seria atendido, conforme Gênesis 47, 31. Agora partiremos para o capítulo 48. Já em Gênesis 48 é o capítulo da Bíblia que resiste à bênção de Jacó a José e seus filhos. O estudo bíblico de Gênesis 48 ainda revela como, mais uma vez na família da aliança, os filhos mais novo recebeu a maior bênção em lugar do filho mais velho. Em Gênesis 48, o patriarca Jacó já aparece como um homem idoso e de saúde debilitada. Ele estava vivendo nos últimos momentos de sua vida e o esboço de Gênesis 48 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, a enfermidade de Jacó, que é Gênesis 41, 10, e a segunda e última, a bênção de Jacó sobre José e seus filhos. Gênesis 48, 11 e 22. Então falamos aí do capítulo, do versículo 1 ao 10, em Gênesis 48, que começa mostrando como José do Egito recebeu a notícia que seu pai Jacó estava enfermo. Então o texto bíblico diz que ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi em encontro de Jacó. O escritor bíblico do livro de Gênesis teve o cuidado de relatar que a saúde de Jacó estava tão debilitada que ele precisou se esforçar para sentar no seu leito, conforme 48:2. A Bíblia não revela qual foi a enfermidade que acometeu Jacó, mas diz que naquela ocasião era um homem muito idoso, com aproximadamente 147 anos. Quando José chegou até Jacó, o velho patriarca o recebeu e lhe apresentou o resumo da aliança do Senhor com ele. Jacó explicou a José que Deus lhe havia aparecido na terra de Canaã e reafirmado a ele as promessas da aliança com Abraão, destacando a promessa de possessão na terra por parte de sua descendência, conforme Gênesis 48, 3 e 4. Na sequência, Jacó adotou 2 filhos de José, para que fosse contado entre os seus filhos, conforme Gênesis 48, 5. Dessa forma, os filhos de José receberam o direito à herança conforme os irmãos de José, e com isso o próprio José acabou recebendo a porção dobrada da herança, através de seus filhos. Isso resultou no fato que as descendências dos filhos de Raquel, José e Benjamim, formaram 3 tribos em Israel e herdaram 3 territórios na terra prometida. Quando os filhos de José se aproximaram de Jacó, o velho patriarca perguntou a José quem eram. Isso aconteceu porque Jacó já estava cego, e naquela ocasião ele desejava identificar os 2 netos que receberiam sua bênção. Nesse ponto, é impossível não se lembrar na ocasião que Jacó se aproveitou da visão fraca de Isaac para enganá-lo e ser abençoado no lugar de Esaú, conforme nós estudamos lá em Gênesis 27. A bênção de Jacó sobre José e seus 2 filhos. Isso aconteceu lá no capítulo 48, já nos versículos finais.
A sequência de Gênesis 48 se concentra em mostrar detalhes da cerimônia em que Jacó oficializou sua bênção aos filhos de José. O texto diz que José tomou Efraim, seu filho caçula, e colocou à esquerda de Jacó, bem como tomou seu filho mais velho, Manassés, e colocou à direita de Jacó. Isso está lá em Gênesis 48, 11 e 13. A bênção tradicional, o filho mais velho era abençoado com a mão direita, enquanto o filho mais novo com a esquerda. Mas o texto bíblico diz que Jacó cruzou as mãos, invertendo assim a ordem natural e surpreendendo a José. Portanto, Jacó deu a Efraim a bênção principal, mesmo Manassés sempre sendo o primogênito, conforme Gênesis 48, 14. Com as mãos sobre Efraim e Manassés, Jacó abençoou a José, indicando seus filhos que ocupariam lugar em destaque na família da aliança, como líderes tribais, conforme 48:15. A Bíblia também diz que quando José viu que seu pai havia colocado sua mão direita sobre Efraim e que não era o primogênito, ele não se sentiu bem com aquilo e tentou fazer que seu pai trocasse a ordem das mãos, dando a bênção principal ao primogênito. Mas Jacó disse a José que a troca havia sido intencional e que, embora a descendência de Manassés houvesse ser grande, a descendência de Efraim seria maior e mais importante, conforme 48:19. A sequência da história do povo de Israel mostra as implicações dessa bênção de Jacó. A tribo de Efraim se tornou a tribo dominante entre as tribos do norte. Inclusive, no tempo dos profetas da tribo de Efraim, passou a ser usada para designar todo o reino do norte. Depois de abençoar os filhos de José, Jacó admitiu que estava morrendo, mas que não havia abandonado a confiança em Deus. Ele tinha certeza que o Senhor faria sua descendência voltar a Canaã, para herdar a terra de seus pais, conforme Gênesis 48, 21. Por fim, Gênesis 48 termina informando que Jacó deu a José o território que ele havia conquistado na terra dos amorreus. Agora falaremos sobre o capítulo 49, que no registro em Gênesis 49 registra a bênção profética de Jacó e seus filhos, e o estudo bíblico de Gênesis 49 também revela que esse capítulo da Bíblia se relata a morte de Jacó. Isso acontece logo após ele ter abençoado a sua descendência. Uma sugestão de esboço em Gênesis 49 pode ser a seguinte. Primeiro, a introdução Gênesis 49, 1, 2. As bênçãos sobre os filhos de Lia, conforme Gênesis 49, 3 e 15. Terceiro, a bênção sobre os filhos das servas, que conforme Gênesis 49, 16, 21. E quarto, as bênçãos sobre os filhos de Raquel, conforme Gênesis 49, 22, 27. E por último e quinto, a última instrução de Jacó, Gênesis 49, 28, 32. Já em Gênesis 49, 1 e 2, começa informando que os eventos relatados nesse capítulo se deram após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos. Então o texto bíblico diz que depois dessas coisas, Jacó chamou seus filhos para que todos se aproximassem para ouvi-lo. Jacó também disse que iria fazê-los saber que haveria de acontecer com eles nos dias vindouros. Isso significava que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam toda a história da nação de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a vinda do Messias prometido. Portanto, as bênçãos registradas em Gênesis 49 diziam respeito ao futuro das 12 tribos de Israel. Mais tarde, essas bênçãos foram renovadas com Moisés diante da iminente conquista de Canaã. A gente vai depois ver isso lá em Deuteronômio 33. As bênçãos sobre os filhos de Lia. Os primeiros 3 filhos de Jacó com Lia, citados profeticamente em Gênesis 49, foram Rubens, Simeão e Levi. Os 3 filhos mais velhos de Jacó já tinham se envolvido em faltas graves, que acabaram por trazer consequências para suas descendências.
Rubens, apesar de ser o primogênito, perdeu o direito de primogenitura por ter cometido imoralidade que ofenderam sua família, conforme 49, 3, 4. Aqui vale lembrar que Rubem profanou o leito de seu pai quando deitou-se com Bila. Já estamos em Gênesis 35, 22. Consequentemente, a tribo de Rubens não teve qualquer destaque na história subsequente de Israel. Não há nenhuma figura importante na história bíblica descendente de Rubem. Já Simeão e Levi também foram penalizados por causa dos atos de crueldade que os dois irmãos promoveram em Siquém, conforme lá Gênesis 49, 5, 7 e Gênesis 34. Assim, a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos de Israel, a menor do segundo censo de Moisés, conforme lá Números 26, 14. A tribo de Simeão não foi citada na bênção posterior de Moisés e também não recebeu uma herança separada na divisão da terra prometida. Foram dados aos descendentes de Simeão apenas algumas cidades dentro do território de Judá, conforme Josué 19, 1 a 9. Assim como Simeão, Levi também não recebeu o direito de um território próprio na terra prometida. A tribo de Levi foi espalhada pela terra, recebendo cidades nos territórios e outras tribos. Mas pela graça soberana de Deus, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para ocupar o culto em Israel, os levitas, que se tornaram tribo sacerdotal. O próprio filho a ser citado por Jacó foi Judá, conforme Gênesis 49, 8. A tribo de Judá se tornou a tribo mais prominente da sequência da história bíblica. Judá foi comparada por Jacó à figura do leão. Essa analogia significava força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias, Jesus Cristo, também veio da tribo de Judá. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, o patriarca Jacó disse, entre aspas, o cetro não se arretará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e ele se obedecer aos seus povos. Fecha aspas. Está em Gênesis 49, 10. A primeira parte dessa profecia, obviamente, se refere ao fato que Judá seria uma tribo real. Já a segunda parte da profecia diz que, entre aspas, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Fecha aspas. Embora seja difícil a interpretação, muitos intérpretes têm entendido que seja uma referência à vinda do Messias como governante supremo que reina sobre todos os povos, conforme 1 Coríntios 15, 24 a 28 e Apocalipse 5, 5. Depois de Judá, Jacó abençoou Zebulon, conforme Gênesis 49, 13. Tal como na profecia de Jacó, na sequência da história israelita, a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam seu território. No último, o filho de Lia a ser abençoado por Jacó foi Zacar, conforme Gênesis 49, 14 e 15. A tribo de Zacar foi uma tribo vigorosa, mas tal como a profecia de Jacó, acabou se sujeitando ao trabalho servil. Isso aconteceu quando a tribo de Zacar falhou em expulsar os cananeus de seu território e ainda foi subjugada por eles. Essa situação mudou apenas nos tempos de Juízes, sob a liderança de Débora e Baraque, conforme Juízes 5,15. As bênçãos sobre os filhos das servas, está lá em Gênesis 49, do versículo 16 a 21. Na sequência da narrativa de Gênesis 49, temos a bênção de Jacó sobre os filhos que ele gerou através das concubinas, Bila e Silpa. Dan foi comparado a uma serpente astuta que derruba inimigos maiores, conforme Gênesis 49, 17. E de fato foi assim com a tribo de Dan, que apesar de pequena era muito agressiva. O juiz Sansão pertenceu à tribo de Dan. Depois Jacó abençoou a Gade e profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos. Mais tarde, a tribo de Gade
ocupou um território que tinha por vizinhos os Amonitas e os Moabitas, inimigo histórico do povo de Israel. Na bênção sobre a Sé, Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado por sua descendência, conforme Gênesis 49, 20. Na sequência, Jacó abençoa Naftali, comparando sua descendência a uma gazela solta. A tribo de Naftali era ágil no aspecto militar. Baraque, por exemplo, era um descendente de Naftali. Já em Gênesis 49, 22 a 27, é a parte final das bênçãos registradas em Gênesis 49. As bênçãos de Jacó interessadas a José e a Benjamim, os dois filhos de Raquel. O primeiro a ser abençoado foi José, que recebeu no lugar de Rúben o direito de primogênito. Por isso, José não se originou apenas de uma tribo, mas duas tribos através de seus filhos Manassés e Efraim. A tribo de Efraim se tornou mais importante dentre as tribos do norte de Israel. A bênção sobre José houve grande referência ao Senhor, conforme 49, 22, 26. Por fim, Jacó abençoou a Benjamim, comparando sua descendência com um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo numericamente pequena, tornou-se importante e conhecida nos tempos bíblicos por sua bravura militar. Saul, o primeiro de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também era descendente dessa mesma tribo. E na parte final de Gênesis 49, traz algumas informações completamente sobre as últimas instruções de Jacó. O texto bíblico informa que Jacó abençoou seus filhos segundo as bênçãos que lhe cabiam. Depois Jacó externou sua vontade de ser sepultado sendo seus pais, na caverna comprada por Abraão, no campo de Macpela. Ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, e seus pais Isaque e Rebeca, Elia, sua primeira esposa. Gênesis 49 termina explicando que após Jacó ter dado as últimas instruções aos seus filhos, morreu em sua cama, conforme Gênesis 49, 33. Agora partiremos para o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. Nesse capítulo 50, encerra o livro de Gênesis. O estudo bíblico de Gênesis 50 mostra como foi o luto por Jacó e posterior morreu a morte de José. Antes, porém, o capítulo também registra como o próprio José tratou seus irmãos com benevolência após a morte de seu pai. Gênesis 50 também fornece uma ligação com os eventos narrados do livro de Êxodo. Antes de morrer, José falou sobre a promessa de Deus a Abraão e de sua descendência não ficaria no Egito, mas partiria dali em direção à terra prometida. Quando isso acontecesse, José queria que seus ossos também fossem levados no êxito, conforme Gênesis 50, 24 e 25. O esboço de Gênesis 50 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, o luto por Jacó, Gênesis 50, de 1 a 14. Segundo, a benevolência de José para com seus irmãos, Gênesis 50, versículos 15 a 21. E terceiro e último, a morte de José, que é em Gênesis 50, do 26, do 22 ao 26. Na narrativa de Gênesis 50, começa exatamente no momento da morte de Jacó. O texto bíblico relata como José sentiu profundamente a morte de seu pai. Depois José ordenou que os médicos egípcios embalsamassem o corpo de seu pai. Esse processo levou 40 dias e o período do luto, que durou 70 dias, conforme Gênesis 50, 2 e 3. Embora na cultura egípcia o embalsamento tivesse a finalidade de supostamente preservar a identidade do falecido na vida após morte, o embalsamento do corpo de Jacó teve outro propósito. Com o embalsamento, José poderia levar o corpo de seu pai, preservando para ser enterrado em Canaã, como lhe havia pedido. Foi uma consequência que para ele foi bom embalsamar, porque aí ele teve tempo para levar seu pai lá para Canaã. Passando os 70 dias de luto, José pediu autorização ao faraó para poder sepultar o corpo de seu pai em Canaã, conforme Gênesis 50, 5.
O pedido de José foi atendido, e justamente com ele partiu do Egito um grande cortejo em direção à terra de Canaã. Nesse cortejo estavam todos os oficiais de Faraó e os principais da terra do Egito, os membros da casa de José e da casa de Jacó. Em Gósen só ficaram as crianças e os animais. O cortejo também foi escoltado por carros e cavaleiros, conforme Gênesis 59. Antes de o cortejo chegar ao local, o sepultamento em Canaã, mais uma vez houve uma grande lamentação pela morte de Jacó, conforme Gênesis 50, 10, 11. Depois disso, o cortejo prosseguiu e o corpo de Jacó foi sepultado na caverna no campo de Macpela, justamente com seus pais. Após o sepultamento, todos voltaram ao Egito, conforme Gênesis 50, 12, 14. Depois de registrar o sepultamento de Jacó, lá em Gênesis 50, 15 ao 21, o escritor bíblico registra brevemente como foi o relacionamento de José com seus irmãos. Parece que os irmãos de José temiam que ele quisesse se vingar deles após a morte de seu pai. Os irmãos de José mandaram-lhe dizer que era um desejo de seu pai que ele perdoasse todo o mal que seus irmãos tinham feito contra ele no passado. Ao escutar essas palavras, José se emocionou. Então seus irmãos vieram à sua presença e se prostraram, assumindo diante dele a posição de servo, conforme Gênesis 50, 17, 18. Mas tão logo José tranquilizou e confortou seus irmãos, lhe assegurando que nenhum mal haveria acontecer-lhe no Egito. Inclusive, José respondeu aos seus irmãos, se apoiando na misteriosa e perfeita providência divina, que pode usar até mesmo no mal para o bem. Em sua infinita sabedoria, Deus usou o atentado contra José como parte de seu plano para se preservar a família da aliança. Já no final, que é em Gênesis 50, 22 a 26, termina registrando a morte de José. A Bíblia diz que ele viveu 110 anos e conseguiu conhecer até os seus tataranetos. Inclusive, parece que José adotou os seus tataranetos por parte de Manassés, conforme Gênesis 50, 22, 23. Próximo ao momento de sua morte, José expressou sua confiança inabalável na promessa do Senhor. Ele tinha certeza que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito para tirar daquela terra que levasse para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, conforme Gênesis 50, 24. Então José fez com que os israelitas jurassem que, quando isso acontecesse, seus ossos também seriam tirados do Egito, conforme Gênesis 50, 25. Depois disso, José morreu. Seu corpo foi embalsamado e colocado no caixão no Egito, conforme Gênesis 50, 26. A sequência da história bíblica revela que no tempo do êxodo, Moisés tirou os ossos de José do Egito e mais tarde os israelitas sepultaram os restos mortais de José em Siquém, conforme Êxodo 13, versículo 19, e Josué 24, 32. E assim, irmãos e irmãs, nós terminamos o livro de Gênesis, que foi assim um resumo, né, de cada capítulo, e graças a Deus nós terminamos. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo aula, o próximo estudo. Eu já tinha conversado com o pastor Tiago a respeito de falar sobre um resumo do livro lá de João, né, no Novo Testamento. Mas vamos aguardar que praticamente no próximo domingo, aí eu já darei a resposta de que nós vamos estudar. Se nós vamos dar continuidade ao Velho Testamento, o livro de Êxodo, melhor dizendo, abordando os capítulos, né, de Êxodo, ou então vamos partir para o Novo Testamento, que eu acho que o João seria assim propício, uma vez que o próprio princípio lá no versículo de João fala que, né, que no princípio era o verbo era Deus, que justamente fala sobre Jesus, né, que estava ali com Deus desde a criação do mundo. Então é propício e é muito rico
eu acho, na minha opinião, que é um livro mais rico que tem no Novo Testamento, que é o livro de João, né, no qual são 21 capítulos. Então, vamos ver como é que vai proceder. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pedir a bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Obrigado porque nós conseguimos terminar, Senhor, esse livro de Gênesis, Senhor. Que isso fique guardado no nosso coração, que essa semente desses estudos, que nos venha tal orientação, discernimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, que por nós mesmos nós não compreendemos, Senhor, porque somos humanos, e as coisas discernem espiritualmente. Por isso nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, para que venha discernir espiritualmente tudo aquilo que foi falado, que foi estudado, que foi lido, Senhor, que Tu possa estar abençoando, que tudo a Tua palavra tem uma promessa, tem um propósito, como a vida de José, que foi uma das coisas principais que mostrou ali que ele era do tipo de Jesus Cristo, que ele através chegou a ser servo, escravo, mas chegou até governador. E o nosso Senhor Jesus também, Senhor, foi humilhado naquela cruz, morreu por nós, pelos nossos pecados, mas foi glorificado por Deus Pai, e hoje está à direita de Deus Pai. Ele voltará com toda a sua glória, com toda a honra, com todo o louvor, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e pedimos uma bênção para cada irmão que vai assistir isso nas redes sociais, que Tu possa estar abençoando a família com paz, com saúde, aqueles que estejam enfermos sejam curados, aqueles que estão passando por momentos difíceis, problemas financeiros, Pai, que Tu tenha misericórdia, que Tu abençoe, Teu sustento a cada um, que possamos, Senhor, olharmos com fé, na esperança, no amor, porque, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, por isso nos abençoa, Pai. Nos guarda e tenha um domingo de paz, abençoe o culto no qual nós vamos participar na igreja, Senhor, e abençoe essa semana que vai começar, que Tu possa abençoar nas nossas vidas e livra-nos de todo mal. É que nós pedimos, já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Glória a Deus, aleluia.